Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Lucas Piton está prestes a voltar ao time titular do Vasco da Gama, e sua trajetória de superação após uma lesão na panturrilha que o afastou por 5 partidas é um exemplo de resiliência. O lateral esquerdo aproveitou o período da data FIFA para recuperar sua melhor forma física e buscar novamente o espaço que lhe pertence no esquema de Fernando Diniz. Com o Puma Rodrigues convocado para defender a seleção uruguaia, a brecha se abriu para que Piton reassumisse sua posição como titular, começando já no duelo contra o Fortaleza, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência de Piton no time titular foi sentida em campo, especialmente porque ele é uma peça-chave no sistema ofensivo vascaíno. Desde sua chegada ao clube em 2023, o lateral acumulou números impressionantes, sendo o defensor com mais assistências no futebol brasileiro nos últimos 3 anos, foram 25 passes decisivos em jogos oficiais. Só no Brasileirão 2025, Piton já soma 6 assistências, liderando essa estatística entre todos os defensores. Além disso, ele é o jogador de linha com mais partidas pelo Vasco desde 2023, 146 jogos, ficando atrás apenas do goleiro Léo Jardim, 158 jogos. Esses números refletem não apenas sua regularidade, mas também sua importância dentro do elenco. Apesar da concorrência acirrada com Puma Rodrigues, que assumiu a titularidade durante a lesão de Piton e teve boas atuações, o retorno do lateral esquerdo traz uma nova dinâmica ao time. Em sua reestreia após a lesão, Piton entrou no intervalo do jogo contra o Vitória e foi fundamental para o resultado positivo. Foi dele o cruzamento preciso que resultou no 4º gol marcado por GB, nos minutos finais da partida. Esse lance demonstrou que, mesmo sem ritmo de jogo, Piton continua sendo uma arma poderosa no ataque cruzmaltino. Internamente, a torcida vascaína reagiu com entusiasmo à perspectiva de ver Piton novamente como titular. Muitos adeptos destacaram nas redes sociais a importância do jogador para o time. Piton é diferenciado. Ele muda o jogo com suas assistências, comentou um torcedor. Outros ressaltaram sua capacidade de ser decisivo em momentos cruciais. O Vasco precisa dele no time titular. É um jogador que sempre entrega muito, opinou outro adepto. Para especialistas, a volta de Piton pode representar um salto de qualidade no desempenho do Vasco. Seu estilo ofensivo, baseado em cruzamentos precisos e apoio constante ao ataque, combina perfeitamente com o esquema de Fernando Diniz, que valoriza laterais que atuem como alas. Além disso, sua experiência e liderança dentro de campo são atributos que ajudam a equilibrar o time, especialmente em momentos de pressão. Por fim, a retomada de Lucas Piton ao time titular é um sinal de esperança para o Vasco, que busca consolidar sua posição no Campeonato Brasileiro e avançar ainda mais na Copa do Brasil. Com a camisa cruzmaltina, ele tem a chance de continuar escrevendo seu nome na história do clube, provando que superar adversidades faz parte de sua jornada. E agora que você já sabe como Lucas Piton está se preparando para retomar seu espaço no Vasco, prepare-se para algo que pode mexer com o futuro do elenco. O clube está de olho em Luciano, do São Paulo, como possível reforço para 2026. Quais são os detalhes dessa negociação? Fique ligado para descobrir. O Vasco da Gama está de olho no mercado para reforçar seu elenco visando a temporada de 2026, e um dos nomes que despertou interesse é o de Luciano, atacante do São Paulo. O jogador, que já teve passagens marcantes por clubes como Fluminense, Corinthians e Leganés, ESP, surge como uma das prioridades da diretoria vascaína para fortalecer o time em competições nacionais e internacionais. A movimentação reflete a ambição do clube em construir um elenco competitivo, capaz de brigar por posições de destaque no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, retornar ao cenário sul-americano com força. A intenção do Vasco em contratar Luciano não é aleatória. O atacante é conhecido por sua qualidade técnica, finalização apurada e versatilidade dentro de campo, podendo atuar tanto como centroavante quanto pelos lados do ataque. Além disso, ele tem experiência em campeonatos importantes, tendo ajudado o São Paulo a conquistar a Copa do Brasil em 2023.
Para Fernando Diniz, técnico do Vasco, Luciano seria uma peça valiosa no esquema ofensivo, oferecendo opções de jogo que complementariam os talentos já presentes no elenco, como Ryan e Nuno Moreira. No entanto, a negociação não será simples. Com contrato até o fim de 2026, Luciano é visto pelo São Paulo como um jogador essencial, especialmente se o tricolor conseguir garantir uma vaga na Copa Libertadores da América nesta temporada. Caso isso ocorra, as chances de o Vasco tirá-lo do Morumbi diminuem consideravelmente. Por outro lado, se o São Paulo não alcançar esse objetivo, a pressão sobre o elenco pode abrir espaço para uma saída negociada. Internamente, o Vasco trabalha para viabilizar a transação sem comprometer ainda mais as finanças do clube. A diretoria cruzmaltina descartou a possibilidade de pagar a multa rescisória do jogador, optando por uma negociação direta com seus empresários. Essa estratégia busca encontrar uma solução que beneficie todas as partes envolvidas, incluindo São Paulo, que poderia usar os recursos obtidos para reforçar outras áreas do elenco. A ideia é apresentar propostas criativas, como parcelamentos ou bônus baseados em desempenho, para facilitar o acordo. Para especialistas, a chegada de Luciano ao Vasco representaria mais do que uma simples contratação, ela simbolizaria o início de uma nova fase para o clube. Após anos de dificuldades financeiras e instabilidade, o Gigante da Colina começa a colher os frutos de um projeto que valoriza suas categorias de base e investe em jogadores experientes para liderar o grupo. Além disso, a presença de um atleta com a qualidade e a experiência de Luciano poderia atrair outros reforços de peso, elevando o nível do elenco e aumentando a competitividade do time. Internamente, a torcida vascaína reagiu com otimismo à notícia. Muitos adeptos destacaram nas redes sociais que Luciano seria um reforço ideal para elevar o nível do time. "Luciano tem tudo para ser o cara que vai nos levar para cima", comentou um torcedor. Outros, no entanto, manifestaram preocupação com a viabilidade financeira do negócio. "Espero que o Vasco consiga trazer Luciano, mas sem comprometer ainda mais as contas do clube", opinou outro adepto. Por fim, o interesse em Luciano demonstra que o Vasco está se movimentando para construir um elenco mais forte e competitivo para o futuro. Embora a negociação ainda esteja em fase inicial, a diretoria trabalha para avançar nas tratativas e garantir que o jogador vista a camisa cruzmaltina em 2026. Se concretizada, a contratação pode marcar o início de uma nova era para o Gigante da Colina, reforçando sua ambição de voltar aos holofotes do futebol brasileiro. E agora que você já sabe sobre o interesse do Vasco em Luciano e como ele pode impactar o futuro do clube, prepare-se para algo que envolve um jogador cruzmaltino brilhando na seleção brasileira. Paulo Henrique está surpreendendo Carlo Ancelotti e pode criar uma disputa acirrada por uma vaga na Copa do Mundo. Como ele está se destacando? Continue lendo para entender. O lateral direito Paulo Henrique, do Vasco da Gama, está ganhando destaque na seleção brasileira e criando uma disputa acirrada por uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Após sua estreia contra a Coreia do Sul, o jogador deixou uma impressão positiva, surpreendendo pela naturalidade com que se adaptou ao time titular e pela qualidade técnica demonstrada em campo. Com apenas 20 minutos em campo, Paulo Henrique mostrou recursos ofensivos que o diferenciam de outros concorrentes na posição, como Wesley e Vitinho, e agora corre por fora para garantir um lugar no grupo que representará o Brasil na competição. Ancelotti ainda não definiu os 4 laterais que integrarão a lista final para a Copa, mas já tem algumas ideias claras sobre o perfil dos jogadores que deseja selecionar. Em tese, Wanderson é o favorito para ser o titular na lateral direita, enquanto Alex Sandro deve ocupar a esquerda. No entanto, a escolha dos reservas ainda gera dúvidas. Douglas Santos, do Atlético Mineiro, vem sendo testado como alternativa para a lateral esquerda, enquanto Wesley e Vitinho têm sido avaliados como opções para a direita. É nesse cenário que Paulo Henrique entra como uma carta fora do baralho, oferecendo algo diferente, um estilo mais ofensivo e dinâmico, capaz de atuar como um ala moderno. A entrada de Paulo Henrique contra a Coreia do Sul foi marcada por bons movimentos e cruzamentos precisos. Ele teve até uma chance de explorar a diagonal nas costas do marcador, mas optou por uma jogada coletiva, priorizando o passe em vez de uma decisão individual. Essa escolha foi elogiada internamente pela comissão técnica, que destacou a maturidade do lateral em um momento decisivo de sua carreira.
Apesar de não ser um jogador disciplinado defensivamente, Paulo Henrique compensa com sua capacidade de apoio ao ataque e recursos técnicos superiores aos de seus concorrentes diretos. Ancelotti busca montar um grupo equilibrado, com jogadores que possam se adaptar a diferentes modelos de jogo. Para as laterais, ele deseja ter à disposição dois perfis distintos: laterais que sejam sólidos defensivamente e aqueles que possam avançar com qualidade no apoio ofensivo. Nesse contexto, Paulo Henrique surge como uma opção interessante para o papel de reserva de Wanderson, especialmente porque pode atuar como um ala que fecha espaços rapidamente na transição defensiva. Sua versatilidade e capacidade de improvisar soluções em campo chamaram a atenção do treinador, que agora precisa decidir se vale a pena apostar em um jogador ainda pouco testado em competições internacionais. Internamente, a torcida vascaína reagiu com orgulho ao desempenho de Paulo Henrique na seleção. Muitos adeptos enxergam nele uma oportunidade única de colocar o Vasco novamente no topo das discussões do futebol brasileiro. Paulo Henrique é exemplo de dedicação. Que isso sirva de inspiração para outros jogadores, comentou um torcedor nas redes sociais. Outros ressaltaram a importância de manter o jogador no clube. Espero que ele continue evoluindo e honrando nossa camisa, opinou outro adepto. Para especialistas, a convocação de Paulo Henrique não é apenas um feito individual, mas também um reflexo do trabalho realizado pelo Vasco nos últimos anos. O clube tem apostado em jovens talentos identificados com sua filosofia, e o lateral é um exemplo claro dessa aposta. Além disso, sua presença na seleção reforça o Vasco como um celeiro de craques, capaz de revelar e projetar atletas para o cenário internacional. Por fim, a disputa por uma vaga na Copa do Mundo está longe de ser definida, e Paulo Henrique tem 5 meses para convencer Ancelotti de que merece estar entre os 26 jogadores que irão ao torneio. Seu próximo teste será o amistoso contra o Japão, em Tóquio, onde Ancelotti promete dar mais minutos ao lateral vascaíno. A tendência é que ele ganhe mais oportunidades para mostrar seu valor e, quem sabe, garantir seu lugar na lista final. Paulo Henrique representa a esperança de uma nova geração de jogadores brasileiros que podem brilhar em competições internacionais. Sua trajetória é um exemplo de como talento, dedicação e oportunidade podem transformar sonhos em realidade. Resta saber se ele conseguirá aproveitar essa chance para se firmar como uma opção confiável para Ancelotti e para o futuro da seleção brasileira. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre Lucas Piton. Você acredita que Piton merece retomar a titularidade ou Puma deve continuar na posição? Qual é o maior trunfo de Piton no esquema de Fernando Diniz? Interesse em Luciano. Acha que Luciano seria um bom reforço para o Vasco? Como você enxerga o futuro do ataque vascaíno com essa possível contratação? Paulo Henrique na seleção. Concorda que Paulo Henrique deve ser convocado para a Copa do Mundo? Quem você acredita que tem mais chances de entrar na lista final, PH, Wesley ou Vitinho? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Sua visão é essencial para continuarmos debatendo e apoiando o Gigante da Colina. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo retorno do clube ao topo. Até a próxima!